Sabe, existem passagens na Bíblia que parecem uma espécie de linha direta com o divino, uma promessa de que algo maior pode ser revelado. E uma das mais poderosas, sem dúvida, é Jeremias 33:3. Hoje vamos mergulhar fundo para entender o que ela significa de verdade. Olha só que palavras fortes. Clamar a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso aqui é mais do que uma frase bonita. É uma oferta de conhecimento, de revelação, vinda diretamente da fonte de tudo. Ok, mas aí vem a grande questão, né? O que essa promessa quer dizer na prática? É tipo uma fórmula mágica? Um convite aberto sem restrições? O que exatamente está sendo oferecido? É isso que vamos desvendar juntos agora. Para a gente entender isso bem, nosso caminho vai ter 6 paradas. Primeiro, vamos olhar para a promessa em si. Depois, quem é que está fazendo essa promessa e em que situação ela foi feita? Daí, vamos ver como acessar essa promessa, olhar para exemplos de quem já fez isso e, no final, o que tudo isso significa nos dias de hoje. Então, vamos lá, nosso primeiro ponto, a promessa de revelação. No fundo, o que esse versículo nos diz é que existe uma garantia divina. A ideia central é que um chamado sincero, um clamor de verdade, não vai ficar sem resposta. Mas a gente sabe que uma promessa só é tão confiável quanto quem a faz, certo? E isso nos leva direto para a segunda pergunta, que é fundamental: de quem é a voz que está falando aqui? E essa diferença aqui é crucial. Essas palavras não vêm de um simples observador distante, de alguém que só está olhando de longe. Elas vêm do próprio Criador de todas as coisas. E essa identidade muda absolutamente tudo. O ponto central é este: a promessa é feita por aquele que as Escrituras descrevem como o Criador do Universo, o autor de tudo. Se é assim, ele conhece todas as coisas. Logo, ele é o único que pode de facto revelar o que não se sabe, porque não existe nada que ele não saiba. Isso dá uma autoridade imensa à promessa. Não é uma oferta vazia, entende? Bom, já estabelecemos a autoridade de quem fala. Agora, vamos viajar no tempo para entender quando e onde essa promessa foi feita. O contexto histórico em que Jeremias ouviu essas palavras é essencial para a gente sentir o poder real delas. Tenta imaginar a cena. Jerusalém estava sitiada, completamente cercada pelos exércitos da Babilônia. O que isso significa? Medo, fome, a ameaça de violência a qualquer momento. O sentimento que dominava era de desespero total. As pessoas viviam no meio do caos, da dor, de um cativeiro que parecia inevitável e com aquela sensação de que tudo estava perdido. A incerteza era absoluta. Parecia não haver saída, não haver futuro, não haver a menor esperança. Foi sem dúvida um dos momentos mais sombrios da história daquele povo. E é exatamente aí, nesse cenário de escuridão total, que Deus fala. A promessa não surge num tempo de paz e abundância, mas no meio da crise, oferecendo uma garantia de restauração, de cura e de revelação. Isso nos mostra algo incrível. Mesmo nas situações mais sombrias, a esperança pode ser revelada. Ok, a promessa é poderosa, o contexto é intenso. Mas como é que se acessa essa revelação? A própria promessa já dá a dica. Ela aponta para o canal de comunicação que Deus estabeleceu. Clamar é muito mais do que só falar. É descrito como um ato de humildade. É o reconhecimento de que não sabemos tudo, de que precisamos de ajuda, de orientação. É esse ato de se render que, segundo a passagem, abre o canal para a verdade divina. O processo, como a gente pode ver, é bem claro. Começa com o clamar, ou seja, falar com um desejo genuíno de também ouvir. Depois vem o reconhecer a própria necessidade, o que leva a se abrir para a revelação. E, por fim, o passo final é receber a resposta que foi prometida. É um canal direto. Mas, na prática, isso funciona mesmo? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, tanto dos tempos bíblicos quanto de hoje em dia, para ver essa promessa em ação. Um exemplo clássico é o profeta Daniel. Quando ele se deparou com mistérios gigantescos, ele não tentou resolver sozinho. Ele buscou a Deus com oração, com jejum, pedindo de forma bem clara por entendimento. E qual foi a resposta? Revelações profundíssimas sobre o futuro, que acabaram virando parte das Escrituras.
E isso não é coisa só do passado, não. Existem incontáveis testemunhos hoje em dia de pessoas que, em momentos de oração sincera, sentiram que receberam uma direção clara, um consolo, uma ideia. A promessa, pelo visto, continua bem viva. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito comum e super importante. Será que Deus responde sempre? Ou, às vezes, o que se encontra é só o silêncio? A resposta é um sim, mas com nuances. A perspectiva é que, sim, todas as orações são ouvidas e de alguma forma respondidas. A questão é que a resposta nem sempre vem do jeito que se espera ou se deseja. Às vezes é direta, outras vezes mais sutil, mas a ideia é que ela é sempre a mais adequada para aquele momento. E com isso, chegamos ao nosso último ponto. Depois de explorar a promessa, sua fonte, o contexto e como ela funciona, qual é a mensagem final? Qual é o significado de Jeremias 33:3 que atravessa o tempo e chega até nós? O ponto crucial é que Jeremias 33:3 não é uma promessa qualquer, é uma garantia valiosíssima. É uma oferta permanente de conhecimento e de sabedoria, feita por aquele que sabe de todas as coisas. No fundo, é um convite para uma aproximação com humildade e, ao mesmo tempo, com expectativa. E no fim das contas, o objetivo dessa revelação não é só matar a curiosidade. O propósito é bem maior. É gerar aproximação com o divino. É transformar e é capacitar, o que nos deixa com uma reflexão final. Que coisas grandes e firmes poderiam ser reveladas se um clamor genuíno fosse feito?